Galera, com um lindo gol de Elinho, a equipe do Bragantino do Pedro Caixinha vence a equipe do Corinthians por 1-0. E agora, né, a equipe do Bragantino colou de vez na liderança do Campeonato Brasileiro. Bragantino chega à terceira colocação com 58 pontos, um ponto atrás do Botafogo e do Palmeiras, as duas equipes que têm 59 pontos, né? E o time do Corinthians se complicou um pouquinho no Campeonato Brasileiro, ainda tá distante ainda. O Corinthians tem uma gordurinha para queimar, tem 40 pontos. Nesse momento, o Corinthians a 6 pontos atrás da zona de rebaixamento. Ok, o Corinthians tem uma situação ainda controlada, mas o próximo jogo o Corinthians tem que tentar vencer, porque senão fica complicado na reta final do Campeonato Brasileiro. Não é hora do time cair de rendimento. Todo mundo sabe que a pontuação mágica para não ser rebaixado é 45 pontos. O Corinthians falta 6 pontos, você tem 40. E o Mano Menezes, né, depois de vir de uma vitória, né, hoje, na minha opinião, o Bragantino era favorito. O Bragantino é um time que tá melhor no Campeonato Brasileiro, tá brigando pela ponta. E o Bragantino, na minha opinião, tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, 58 pontos. Tem um jogo a menos, né, das demais equipes. Tem um jogo para fazer contra o Flamengo. Botafogo, nesse momento, são 2 jogos a menos. Vai fazer o jogo contra a equipe do Vasco. Depois tem um jogo também contra a equipe do Fortaleza. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre essa vitória do Bragantino e o Corinthians. Galera, deixa nos comentários, será que o Corinthians corre risco de rebaixamento? Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre Bragantino e Corinthians. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo D. Um pouco mais de padrão, mas às vezes o jogo não encaixa. Ofensivamente mesmo o time não tem nada. Você vê que é só bola para frente, a bola bate e volta, o time não consegue sustentar. O segundo tempo até ficou um pouco mais com a bola, mas eu acho que já foi muito mais a parte estratégica do Red Bull. Então, o clima do Corinthians, pro corintiano, é chegar nos 44, ali, 45 e fim de feira, velho. O ano acabou, o ano do Corinthians acabou. Não tem muito o que fazer. Vou mandar um abraço pro torcedor que pega o carro e vai até Bragança. Talvez mas, não assim, seja assim tão simples chegar nesses 44, 45 pontos. eu acho E que talvez vá precisar mais do que 44, pelo menos. Talvez 45 seja necessário. Talvez até mais, viu? Porque a régua está subindo nesse aspecto, nessa briga lá embaixo. Se não tivesse, eu sei que todo mundo vai ter um se não ou se sim para contar o campeonato. Mas caso não tivesse vencido o Atlético Paranaense, foi uma vitória ali também na conta do Chá, e nem sei se muito merecida. Tudo bem, o Atlético também não jogou lá grande coisa, mas o Corinthians não fez um grande jogo, né? Ali claramente, era um jogo para 0-0, para 0-0 mesmo. Se foram 3 pontos ali, se fosse 0-0, terminasse empatado, o Corinthians estaria hoje com 38. Estaria ali acossado por Cruzeiro, que perdeu hoje, talvez por Vasco, que vai jogar amanhã contra o Botafogo. Quer dizer, tá arriscado, é uma campanha arriscada, não é que é uma campanha de meio de tabela, não, é uma campanha que tem ingredientes de sofrimento, não é, Capita? Porque teve alguns resultados, contra o Santos, por exemplo, quando a gente poderia ter vencido o jogo e a gente trocaria essa pontuação. Sim, claro. Mas a campanha do Corinthians, acho que para o torcedor corintiano, ela funciona dessa forma, né? Quando o torcedor acha que tirou um pouco o pescoço, né, da lama, enfim, agora a gente vai respirar um pouquinho mais, vai ter um pouco mais de tranquilidade. E Grêmio. É isso, tem confrontos aí de times que estão pensando em Libertadores. Então, assim, o brasileiro não é fácil. Se você olhar também para a parte de baixo da tabela, alguns times que estão tentando sair dessa situação estão jogando melhor também. Tem uma evolução de alguns times com relação, mesmo esses times que estão lutando contra o rebaixamento, e o Corinthians não tem essa evolução. Eu acho que hoje ficou muito claro isso, né? Talvez essa escolha do Mano de optar por jogadores mais experientes. A gente às vezes defende isso, né, Plirra? De tipo, é o momento de colocar os caras mais cascudos, enfim, mas também tem que saber escolher o jogo. Sim. Porque quando você faz um enfrentamento com um time que a faixa etária é muito mais baixa, que você sabe que os caras colocam intensidade no jogo. Ele volta no segundo exatamente. tempo com 2 moleques. Exatamente, Renato. Eu ia falar exatamente isso, porque aí parece que a substituição no segundo tempo, ela é para corrigir um erro da escalação no início de jogo, que precisaria de um pouco mais de intensidade, né, de jogadores que tenham um pouco mais de volume, né, que corram. Porque até você comentava isso antes de começar o jogo, que o Mano, nesse começo de trabalho, opta, diferentemente do Luxemburgo, pelos cascudos. O Luxemburgo apostava nos moleques. Os moleques têm ficado no banco de reservas. Filosofia de trabalho, Plirra. O Vanderlei, ele deixou muito claro isso. Era uma necessidade do clube, depois acabou se tornando aí, alguns jogadores jogaram bem, os jovens, e aí conseguiram uma vaga no time. Mas é filosofia. O Mano, a gente sabe que ele gosta dos jogadores mais experientes, que ele vai contar com esses caras para essa pontuação final, aí, essa arrancada
para rumo à saída ali desse problema de rebaixamento, mas você também tem que entender o jogo, olhar para o seu adversário. Então, acho que faltou, no início do Corinthians hoje, faltou alguns jogadores que colocariam mais intensidade, mais movimentação. E aí, quando ele fez a mudança, era um pouco tarde. E o Corinthians, ele tem esse problema muito claro fora de casa, porque fora de casa a exigência física é maior. Você está jogando na sua casa. O Corinthians é um time, se você fosse falar, é um time que ele ia se impor em qual situação? Tecnicamente. Tem bons jogadores técnicos. Só que aí você tem um elenco que tem qualidade técnica, mas que não tem organização ainda para se impor nesse sentido. E aí você vai jogar fora de casa, onde o jogo exige mais duelo, mais intensidade. Você pega o time mais intenso do campeonato, que joga o ritmo lá em cima. O gol do Bragantino é uma passada do Elinho, fisicamente, pro Fábio Santos, que há não sei quantos anos não tem um reserva. Que aí a gente vai para o outro papo do Corinthians. Que mostra muito a diferença física dos dois times. E aí o ritmo que o Bragantino é o time que mais recupera bolas no terço ofensivo no campeonato. E não é que ele tá empatado com o segundo, ele tá, tipo assim, numa margem gigante. Ritmo, intensidade. E aí contra um time que não duela, quando o jogo é dentro da sua casa, o Corinthians ainda consegue ficar com a bola e às vezes se impõe tecnicamente. Agora, quando vai pra fora, o próprio jogo do Cuiabá foi um jogo que exigiu fisicamente do Corinthians e foi no limite de novo. Então, todos esses jogos que o adversário aumenta a intensidade, o Santos mesmo teve toda a polêmica do pênalti, lá pra mim não foi pênalti, o Corinthians era pra ter ganhado o jogo, mas o Santos, quando ele aumenta o ritmo no segundo tempo, o Corinthians vai pregando, o Santos não teve chances claríssimas, mas o Santos passou a ter controle do jogo. E esse é o jogo em que o Corinthians jogou melhor desde que o Mano chegou. Sim. Primeiro tempo do jogo contra o Fluminense e esse jogo contra o Santos. Sim. E com propostas totalmente diferentes, né? Que o Fluminense, você reagindo e saindo em cima do Fluminense e o Santos... Mas também, Renato, não é só uma questão de velocidade e de diferença de idade, é uma questão de displicência também. Ontem a gente viu o gol do Advíncula, ele fez 4 assim já. O gol do Boca Juniors no Fluminense, ele fez 4, trazendo para a perna esquerda e batendo. O Rato joga na esquerda, fez o gol assim no Cássio. Aí você vê o Elinho, fez o gol assim. Cara, o cara é canhoto, tá jogando lá na beirada direita. Ele vai trazer a bola para a perna esquerda dele para tentar chutar. Aí o Corinthians ganhou um jogo do São Paulo no Morumbi, eu estava assistindo esse jogo, o Antony estava jogando e o técnico era o Fábio Carille, ele colocou o Carlos Augusto, que é o lateral da seleção hoje, e colocou o Romero, para quê? Para marcar a perna esquerda do Antony. O Antony só conseguia levar a bola na direita para a linha de fundo. O cruzamento do Antony de direita, o cruzamento do Elinho de direita, o cruzamento do Rato de direita, não existe. O Hulk faz a mesma coisa no Atlético Mineiro. A organização desse gol é a organização de bola parada, né? E você vê o Marcelo falando pro Keno. É isso. Fecha a perna do Advíncula, não fechou. Muito corintiano falando, o Fábio Santos de novo. Mas ali é um lance que na hora que o Elinho dá o tapa na frente, o Fábio Santos com 10 anos a menos não chegava. Porque o jogador tá vindo embalado. Ali foi muito primeiro, mérito do adversário que tem repertório de jogada. Porque isso chama atenção no Red Bull. A gente fala de novo de trabalho. Bate curto, bate fechado, bate aberto, bate no primeiro, bate no segundo. Então, o time tem variação. E aí eu acho que o Corinthians ali não se ligou que poderia ser uma jogada. Aquela bola é difícil de travar mesmo, né, Fábio? É jogada ensaiada, né, Plia? É uma jogada treinada por um time. A condição ali do Fábio Santos é muito difícil. Para travar é difícil, porque o Elinho, como o Renatinho falou, já está em velocidade, né? E a passada é mais aberta, é mais larga mesmo. Sim. Então, assim, tem uma movimentação de jogada ensaiada, que aí cai na conta do Caixinha, e que pegou o Corinthians de surpresa no lance, mas foi muito bem feita, né? Porque, assim, a gente percebe que tem... Por que é ensaiada? Porque quando tem essa proteção, tem um jogador do Red Bull que está pronto para cruzar ali. Eles fazem 3 contra 2. Eles fazem 3 contra 2. Então, assim, se o Elinho não opta em achar esse tapa para fazer o chute, talvez a jogada natural seria ele rolar para esse jogador que vem de trás para sair o cruzamento na área. Mas aí tem o enfrentamento, o Elinho já estava levando vantagem nesses duelos, né? A passada é maior. Enfim, e aí tem o chute, né? Que aí tem a qualidade do jogador. Felicidade também. Eu falei até brincando com você, né, Player? O Cássio é tão bom goleiro que ele obriga o atacante a fazer o chute perfeito, né? Então você percebe que tem um cuidado no arremate. Ele tem tomado muito golaço. Tem tomado muito golaço, mas eu coloco nessa conta, dos atacantes entenderem o tamanho do Cássio, o que precisa ser feito para conseguir ultrapassá-lo. Precisa caprichar. Precisa caprichar. Não tirar muito. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha nos números do Mano Menezes desde que retornou ao Corinthians.
E aí depois eu vou fazer uma pergunta que é fora dos números, tem mais a ver até com o que os outros times têm fazendo e o que o Corinthians não tem fazendo. São 8 jogos desde que ele retornou, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento inferior a 42%, 41,7%. Fez 8 gols, 1 por jogo, sofreu 9. Olha, isso é raro de acontecer com o Mano, que sempre montou bons esquemas defensivos, 1,13 por partida. Renato, que times hoje no Campeonato Brasileiro jogam nesse momento pior que o Corinthians? Pior que o Corinthians? Melhor tá fácil. Não, melhor tá fácil. Pior, eu acho que Curitiba, o próprio América tem momentos bons, né? Doido isso, porque chega o Goiás tem muito menos qualidade técnica, mas é organizado. E assim, é até natural, porque a gente tá falando de um treinador que chega quase em novembro para começar um trabalho. Entendeu? É o que eu falava, você olha pro jogo de hoje, deu o óbvio, deu o que todo mundo esperava, a gente tá falando de um trabalho longo. E aí você olha para Vasco, o Vasco com um trabalho um pouco mais longo, jogando melhor. Esse é um ponto. Acho que o Santos, ele oscila muito também. O Santos tem um jogo muito bom e jogos assim... O jogo do Santos contra o Corinthians mesmo é terrível. É terrível. Nada O vezes Santos nada. tem 2 caras que Soteldo e Marcos Leonardo, né? E o que aconteceu com... O que o Mano fez quando ele chega? A gente até fez algumas análises no Sport Center 2, que a preocupação dele primeiro foi estancar. Arrumar a linha, que o time marcava individual, fazia totalmente desorganizado, ele arrumou um pouco a linha. Eu acho que defensivamente hoje o Corinthians é um time bem mais seguro. Bem mais seguro, Bem mais do que já foi, porque antes era totalmente aleatório. O time fazia... Agora, ofensivamente não tem nada mesmo, a bola bate na frente e volta. É isso, é que a saída de bola não orna também. Assim, não tem trabalho. A gente tá falando de um treinador que chegou e pegou o bonde andando depois de um monte de ruptura, enfim... É difícil você imaginar o Corinthians produzindo ofensivamente com a fase dos jogadores que tem, né, Plea? Porque o Yuri Alberto não vive o seu melhor momento. O Rojas, assim... não veio ainda. Não veio, né? Ele enganou, entre aspas, a gente no primeiro jogo que fez, né? Contra o América. Contra o América, que ele fez um jogo que chamou a atenção de todos, né? Trouxe ânimo pro torcedor corintiano, mas depois disso ele não conseguiu render. E o Romero, que é um jogador que entra dentro dos 11 principais, mas com funções muitas vezes maior de defesa do que de ataque, né? Ele entra para você fazer uma marcação dupla em cima do Romero, atacante. que tem sido titular, o Wesley tem entrado sempre nos jogos, hoje não pôde entrar porque torceu o tornozelo. É um jogador importante mesmo saindo do banco, né? É isso. Então, assim, não dá para você imaginar que o Corinthians vai produzir muito mais na questão ofensiva do que vem produzindo. O Renato Augusto joga alguns jogos, esse ele iniciou no banco, né, por conta do desgaste, que foi titular do jogo passado, enfim, mas não é jogo para ele também, pela intensidade que o Bragantino coloca. Então, assim, tem a questão tática, que o trabalho do Mano é trabalho de curto prazo ainda, é difícil você enfrentar uma equipe que já tem tanto tempo jogando juntos, e tem o momento de alguns jogadores que não favorecem a esse ataque corintiano. Silas, não é colocar mais responsabilidade do que o Mano merece, mas os progressos não são muito claros, não são muito evidentes, né, em relação ao trabalho anterior do Vanderlei. Talvez um pouco mais de arrumação defensiva, como disse o Renato, mas não passa muito disso não, né? Porque a cozinha, né, como a gente costuma chamar, do goleiro ali até os 4 de trás e o volante, ou os 2 volantes, você consegue arrumar mais fácil. Por quê? Porque é um setor mais de destruição, né, do que de construção. Então, você arrumando aquilo ali, e com a chegada do Lucas Veríssimo, era para melhorar esse poder defensivo. E hoje foi desfalque porque... pelos exames ali que todos os jogadores são submetidos sempre para saber em que estágio muscular estão, em que momento muscular estão, ele estaria mais propenso a ter um problema muscular, uma lesão, e por isso foi poupado no jogo de hoje. Galera, isso aí, a situação do Corinthians não é boa, o Bragantino sobrando no Campeonato Brasileiro, galera, isso mesmo, Bragantino vem muito bem, né, o lindo gol, galera, que gol bonito esse duelinho, galera, deixa nos comentários aí se vocês acharam bonito esse gol, duelinho, né, não tem como, né, coitado aí do goleiro do Corinthians, né, a bola muito linda, né, o Cássio não conseguiu chegar, é o que eu falo, né, o time do Corinthians, a diretoria escolheu montar um time envelhecido. Vou contratar o Romero, jogou lá em 2015, vou contratar